A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje dando início a mais um culto de doutrina e oração, culto de quarta-feira. Nosso culto que continua online, né? Então, vamos convidando o pessoal para entrar. Reúna suas famílias aí na sala para assistir, no quarto. Vá chamando seus familiares, seus filhos, seus amigos. Vai passando o link para os vizinhos. Vai chamando todo mundo para que a gente possa pregar esse evangelho, que a gente não possa parar de pregar o evangelho, não é, pastor? Isso, boa noite a todos e é uma alegria para nós estarmos todos juntos aqui com a intenção de cultuarmos a Deus. Queremos louvar a Deus essa noite, queremos pensar um pouco na sua palavra e também orar, colocar a nossa necessidade, o nosso pedido a Deus, né? Então, nós desejamos esta noite, junto com você, buscar a presença de Deus. Essa é a nossa vontade. E graças a Deus as chuvas estão caindo aí hoje, né? Aqui já começou a chover um pouquinho. É verdade. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir ao pastor que pudesse fazer uma oração inicial para a gente poder iniciar o nosso culto de doutrina e oração. Ok, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós buscamos a Tua santa presença em nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus, Tu és o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos. Nós estamos em Tua dependência, Deus. Então, reclina os Teus ouvidos às nossas orações. Humildemente nós pedimos, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, envolvidos pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa este culto, abençoa cada um aqui que está organizando, Pai, esta live e todos aqueles que estão envolvidos, assistindo, participando. Que todos possam ser abençoados por Ti, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de buscar a Tua presença através das redes sociais, através dessa live. Abençoa-nos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, lembrando que hoje nós estamos no nosso culto de doutrina e oração. E então nós vamos orar por alguns pedidos que vocês colocarem aí nos comentários. Talvez não dê para orar por todos, mas a gente sempre anota esses pedidos e a gente tem orado por todos esses pedidos. Então coloque aí se você tem algum pedido específico. Nós vamos continuar orando pelas famílias, nós vamos orar pelos profissionais de saúde. Isso já está na nossa lista, né, pastor? Isso. Constantemente. Então, se você tem algum pedido específico, coloca aí que a gente também vai fazer essa oração no final. Se não der para orar especificamente de um por um, mas o pastor vai colocar em oração a todos os pedidos que vão ser colocados aí. Nesse momento, nós também vamos louvar e adorar a Deus. Então, adore aí na sua casa. Sem ao lado olhar.
Vamos cantar Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o teu pensar, tudo teu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus por esse momento. Neste momento, nós vamos continuar nosso culto de doutrina e de oração. Para aqueles que chegaram, uma boa noite, um Deus abençoe, graça e paz. Nós já temos aí com a gente no Instagram em torno de 32 pessoas. Também temos algumas pessoas no Facebook. Então, muito obrigada a todos que estão sempre nos acompanhando, né, e cultuando a Deus junto conosco. E hoje nós vamos falar um texto que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 41. Nós vamos falar sobre José do Egito e mais ou menos um tema sobre escolhas. É um texto que se encontra em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 41, e nós vamos ler o versículo 14 ao 16. Você que está com sua Bíblia em casa, você pode abrir também, pode acompanhar. E diz assim: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Amém. Amém. Pastor, nesse momento nós lemos esse texto. Alguns dos irmãos já conhecem a história de José do Egito. É uma história muito interessante, uma história que nós podemos tirar bastante lições, né? Mas hoje nós gostaríamos de falar um pouco das escolhas de José, da dependência de José nas mãos de Deus. E aí eu gostaria que o senhor pudesse explanar um pouco sobre isso, sobre a história de José primeiramente. Bom, Yane, José, ele era um dos 12 filhos de Jacó e Deus havia prometido algumas coisas a José e ele, durante a sua vida, a sua juventude, acreditou nessas promessas de Deus, ajudava o pai, junto com os irmãos, a cuidar das ovelhas, dos animais. E em um dado momento houve um ciúme dos irmãos de José e de repente decidiram dar fim à vida de José no meio deles, assim, planejando até matá-lo, mas havia um plano de Deus na vida de José
E os irmãos não mataram, venderam ele para um comerciante, né? Que era viajante, e de repente José foi para o Egito e chegando lá começou as suas grandes experiências, sobretudo confiando naquilo que Deus havia prometido para a vida dele, né? E assim ele perseverou nessas promessas e trilhou a vida dele, apesar de sofrida no início, mas o fim dele foi muito abençoado. Amém, pastor. Nós notamos que há uma diferença de José para o povo de Deus mais na frente, porque José ele vivia debaixo da lei. E hoje nós vivemos debaixo da graça. Graças a Deus. Amém. Então, eu gostaria de saber assim, qual é a diferença naquele momento de viver na dependência de Deus debaixo da lei, e qual a diferença para nós vivermos hoje na dependência de Deus, mas debaixo da graça de Deus? Bom, para José, requereu um maior esforço da parte dele, né, no sentido de ele estar sempre escolhendo obedecer a Deus. Isso na lei era um esforço pessoal como algo meritório. Deus fez uma aliança e expôs uma lei para o povo hebreu e esperou que esse povo obedecesse essa lei. Como aconteceu em muitas situações, esse povo obedeceu essa lei. Apesar de depois haver essa quebra dessa aliança e o povo se distanciou naturalmente de Deus com essa quebra da aliança. Ele se esforçava na lei para fazer a vontade de Deus em sua vida, para escolher as coisas de Deus, escolher obedecer a Deus. Hoje em dia, nós passamos pelas mesmas situações de José. Há muitas traições em nosso meio, pessoas que querem o seu lugar, pessoas que não temem a Deus e intentam contra a vida de muitas pessoas. Hoje você vê a televisão hoje, os noticiários, os jornais, é só morte, 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 né? O que aconteceu aí na cidade de Cachoeiro dos Índios ontem, e a gente vai orar por isso, né? A gente já temos um pedido de oração aqui a respeito disso. Já tem pedido de oração aí, pois já. Então nós vamos orar também por isso. Então as pessoas fazem escolhas e são acometidas de doenças, de problemas que ficam perdidas dentro delas mesmas. A diferença é que quando a gente está na dependência de Deus, que esse foi o caso de José na Velha Aliança, hoje nós devemos estar na dependência de Deus, debaixo da sua graça, orientados, guiados, habitados, alimentados, encorajados, animados, ensinados pelo Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, fazia obra, saía. Hoje não, é diferente. O Espírito Santo vem e habita em nós. Nós somos moradas de Deus, nós somos moradas do Espírito Santo. Agora, é necessário que haja um quebrantamento do nosso coração, uma busca, de fato, para estar na mão de Deus, sabendo que nós somos falhos e pecadores e comumente fazemos coisas que não deveríamos fazer. Só que existe a voz do Espírito Santo dentro de nós. Ele orienta a todos nós a escolhermos as coisas certas, as melhores coisas. E o melhor de Deus é Jesus, né? O melhor de Deus para a nossa vida é Jesus Cristo. Ele pagou o preço da nossa vida e comprou a nossa vida e nos livrou da segunda morte, que é o distanciamento completo de Deus. Quando há um entendimento de cada um, de buscar a presença de Deus, de conviver, de estar com Deus diariamente, essas escolhas naturalmente vão ser orientadas, dirigidas por Deus. Amém, pastor. E o senhor poderia elencar alguns exemplos bíblicos que demonstrassem pessoas que foram pessoas que tiveram na dependência de Deus, que estiveram nas mãos de Deus a todo momento, a todo instante? Olha, nós temos alguns exemplos. Veja
o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, não é? E levava muitas pessoas presas, até participou da morte do primeiro mártir da igreja, cuidando ali, muito novo, cuidando da roupa daqueles que apedrejaram Estevão. E quando Paulo, ele conheceu de fato Jesus Cristo, ele entrou para a dependência, debaixo da graça de Deus, entrou para a dependência de Deus. Veja que ele escreveu muitas epístolas e uma delas ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Então ele tinha consciência da pequenez dele como pecador e da facilidade que todos nós temos de errar, né? E assim ele se dispôs a buscar a Deus para acertar, para fazer o melhor. A gente tem também um dos maiores exemplos de inclusão, né? É o Barnabé, que ele, na viagem com o apóstolo Paulo, ele incluiu João Marcos no meio dessa viagem. E aí João Marcos desistiu no meio da viagem. Na segunda viagem, João Marcos disse: eu vou também. E Paulo disse: não, não vai. E Barnabé disse: não, tenha calma, ele é especial para mim, ele vai me ajudar. E assim, olha, João Marcos foi quem escreveu o Evangelho segundo Marcos. Quer dizer, o homem de Deus, Barnabé, que estava na mão de Deus fazendo escolhas certas. Uma outra situação que o próprio Paulo foi incluído no meio dos apóstolos por Barnabé, não é? Então, sempre na mão de Deus, escolhendo as melhores coisas, está aí o que aconteceu. Paulo foi quem escreveu 13 epístolas, ou seja, Barnabé estava ali debaixo da orientação de Deus. Veja o que aconteceu com Ananias, que foi orar por Paulo, né? Mas Deus, como é que eu vou orar para um homem que estava perseguindo a igreja? E aí Ananias obedeceu a Deus, foi lá, confiando, sabendo que Deus tinha falado ao coração dele. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. E assim orou pela vida de Paulo, na época Saulo, e veja, um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Um outro exemplo, o próprio Jesus Cristo, que escolheu obedecer a Deus, né? E obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, tá certo? Ele disse: Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. No momento que ele sabia que ele ia morrer, por amor a todos nós, ele disse: eu quero fazer a vontade do Pai. Então veja, que isso precisa ser vivido por todos nós nessa escolha. Experimentado em todas as áreas da nossa vida. Praticado. Quando você faz a escolha certa, orientado por Deus, certamente você vai acertar, né? E vai ser bom para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, quando escolhemos segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a melhor coisa para a gente é, debaixo da graça, sendo orientados pelo Espírito Santo, escolhermos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Quando nós escolhemos fazer a nossa vontade e não observamos a vontade de Deus, comumente sofremos. Amém, pastor. Para quem chegou depois, nós abrimos esse culto falando do texto que se encontra em Gênesis 41, 14 e 16, que fala sobre José do Egito. E nós estamos falando de como José estava na dependência de Deus, ele estava nas mãos de Deus, ele fez escolhas que foram boas aos olhos de Deus. E nós vemos uma coisa, que Deus honra aquele que faz essas escolhas segundo a vontade de Deus, que Deus honra aquele que está nas mãos dele. Então, o senhor poderia mostrar como Deus honrou ali a vida de José? Veja, Iane, no versículo 16 aqui de Gênesis 41, tem a fala de José, onde ele aplica a completa dependência dele por Deus. Veja o que ele diz aqui. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, ou seja, desvendar o mistério do sonho.
José disse, isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então, quando José expressa a Faraó a dependência dele a Deus, ao Deus de José, né? Deus ele honra José, o permitindo chegar à pessoa, a segunda pessoa mais importante de todo o Egito, né? Ele estava ali como alguém que, abaixo de Faraó, é quem ele mandava em tudo. E essa dependência de José fez com que José tivesse sabedoria para administrar aquele tempo difícil que o Egito ia passar. Tanto é que José, ele foi usado por Deus para proteger o povo de Israel. Trouxe esse povo que estava passando fome, né, para o Egito, porque era um tempo muito difícil, trouxe o seu povo para o Egito, protegeu o povo de Deus, tá certo? E assim, ele foi até o final da sua vida um homem abençoado, respeitado, com condição de ajudar o seu povo, tá certo? E traz lições a toda a humanidade até hoje. Quanto tempo não se passaram de José até os dias de hoje, não é? E até hoje, ele, com as suas decisões, nos ensina. Assim também acontece com a nossa vida. Quando nós procuramos estar na dependência de Deus, Ele vai nos ajudar a fazer sábias escolhas. Quando você consulta a pessoa certa, a tua escolha vai ser boa. Porque quando você consulta a Deus, Ele tem o melhor para você. Algumas pessoas consultam o próprio eu, o próprio ego, a própria vontade, o próprio desejo. Algumas pessoas consultam, como aconteceu com Roboão, o filho de Salomão, né? Quando o seu pai morreu, ele foi consultar os anciãos o que ele deveria fazer com o povo de Israel. Os anciãos estavam na mão de Deus e ajudou a Salomão governar sobre o povo de Israel. Eles acertaram, porque buscaram a Deus e orientaram Salomão. O que aconteceu com Roboão? Ele deixou de lado a consulta com os anciãos e foi consultar os jovens que cresceram com eles, que nada tinham com Deus. Nenhum convívio, nenhuma comunhão, nenhum interesse eles tinham com as coisas de Deus. E Roboão, o que aconteceu? Perdeu o reinado para Jeroboão. Assim, muitas pessoas hoje precisam atentar a isso na sua vida. Ora, nós somos às vezes impulsivos, nós tomamos decisões muitas vezes no calor da emoção. Nós precisamos aprender a parar um pouco, a ouvir a voz de Deus, a buscar a fazer a vontade de Deus e não a nossa, porque nós poderemos sofrer mais ainda atendendo a nossa própria vontade e não a de Deus. Por isso é importante você ter consciência de que a graça te favorece, a presença do Espírito Santo, e você precisa dar ouvido à voz de Deus dentro de você. Assim, você vai fazer as escolhas perfeitas, escolhas certas. Amém, pastor. Nós vimos, então, os benefícios que José ele alcançou por estar na dependência de Deus, né, nas mãos de Deus. Quais benefícios para o povo de Deus também hoje? Você poderia falar um pouco mais sobre esses benefícios? Sim. Veja, quando você se lança na mão de Deus, por meio de Jesus Cristo, o primeiro benefício é a presença de Deus em nós. Esse é o primeiro benefício que a gente tem. Por causa da presença de Deus em nós, Ele nos traz a salvação da nossa alma. Presença de Deus é tudo que precisamos e, consequentemente, a salvação da nossa alma pela presença de Deus em nós. E daí, se nós temos o benefício
de vencermos a morte, o resto é bênção que vem sobre a nossa vida. Por quê? Ora, por mais que a gente sofra aflições, por mais que a gente enfrente o mal de cada dia, por mais que a gente tenha que carregar uma cruz a cada dia, seguindo a Jesus, nós temos a alegria da vida eterna, nós temos a promessa do reino de Deus para habitar eternamente, sem choro, sem pranto, sem sofrimento, sem pecado, sem dor, sem morte, mas cheio do amor de Deus, da eternidade de Deus, da graça salvadora de Deus, presente dentro de nós. Então, benefícios tremendos nós teremos em nossa vida quando escolhemos fazer a vontade de Deus, quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus, quando ouvimos a voz de Deus. Assim nós teremos todas as promessas da parte de Deus sobre nossas vidas. Quando você faz uma decisão, toma uma decisão, buscando a vontade de Deus na sua vida, todas as promessas de Deus sobre a igreja estará sobre a sua vida. Todas elas. Porque você é igreja fazendo a vontade de Deus. Uma igreja viva para um Deus vivo. Uma igreja obediente para um Deus amoroso, presenteador, galardoador. Então, saiba disso. O que você toma de decisão na presença de Deus, ouvindo a voz dele, escolhendo a vontade dele, certamente você terá inúmeros benefícios em toda a sua vida, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, onde você estiver. O melhor de Deus estará sobre você. Amém. Nesse momento nós iremos passar para um momento mais específico de oração. Nosso culto é um culto de doutrina e oração. E nós tivemos aqui um momento sobre a palavra de Deus. Louvor, né? O louvor também. Tivemos uma oração inicial, mas nós temos também alguns pedidos aqui em específico que nós gostaríamos que o pastor pudesse estar orando, que também pelos pedidos que nós já temos aqui alguma lista que o pastor sempre tem orado pelas famílias, pelos idosos da igreja, né, diante dessa pandemia. Nós temos orado por diversas coisas, né? E eu gostaria que nesse momento o pastor pudesse fazer esse momento de oração, que aqueles que colocaram seus pedidos, não sei se vai dar para atender a todos, se foi possível colocar todos aqui, mas nós também estaremos orando. E que cada um na sua casa, no seu lar, possa também estar entrando nesse momento de oração. Ok, então nós vamos colocar diante de Deus a nossa oração. Você tem a hora aí? 8 horas. Então nós vamos colocar diante de Deus essas orações. A nossa esperança é que você esteja na sua casa também orando, lendo a palavra de Deus, fortalecendo o seu espírito, encorajando o seu espírito a enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo. Graças a Deus, nós estamos vendo o tempo passar e menos pessoas estão morrendo, né? Graças a Deus, essa pandemia, em nome de Jesus, irá passar e a igreja estará segura na mão de Jesus Cristo. Em todos os aspectos. Primeiro aspecto é seguro em relação ao vírus. Segundo aspecto, ainda que venha a morte, você vai ressuscitar em nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus vivo, para viver eternamente com Deus. Então, o crente não pode ter medo de nada, nem da morte, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar e colocar diante de Deus esses pedidos de oração. Ora comigo. Ó Deus, nesse momento, nós buscamos a Tua santa presença em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos colocar, Pai, diante de Ti, a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida, pelas chuvas que caem e pelo suprimento das nossas necessidades. Obrigado, Deus.
pelo dia que o Senhor nos permitiu trilhar hoje. Obrigado por esta live, onde nós podemos estar junto com aproximadamente 40, 50 lares espalhados, Pai, por todos os lugares. Obrigado, Pai, por essa bênção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Queremos colocar diante de Ti o pedido de Bel, Senhor, que pede por Eugênio, por Ádila, por Marina, que estão trabalhando aí nos hospitais, Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida deles, protege, Deus, e não permitas que venham ser acometidos desse coronavírus. Sustenta cada um pelo Teu braço forte. Queremos colocar diante de Ti, Deus, a família de Adriana Costa, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, supra as necessidades, unes ele no Teu amor, protege eles de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Queremos colocar também, Pai, o pedido de Ivaninha, lá de Cachoeiro dos Índios, pela família que perdeu aí a mãe e o pai. E Deus, tem misericórdia, conforta os corações dessa tragédia que aconteceu naquele sítio, Malhada Vermelha, Pai, ali em Cachoeiro dos Índios. Tem misericórdia, Pai, conforta esses corações e não permitas, Pai, que venha ficar sequelas na vida de todos esses que ali estão, daqueles que ficaram vivos. Ó Deus, nós te pedimos também pelos pedidos de Luana, Deus, que pede bênção sobre a vida dela. Nós temos orado, Tu sabes, Pai, pela vida de Luana e recuperação da sua cirurgia, Deus. Abençoa Enzo também, em nome de Jesus. Abençoa a irmã Peta, sustenta ela pelo Teu braço forte, Pai. Eu tenho orado pela vida de irmã Peta, de irmã Tetê, Senhor, de irmão Basto, de irmã Zefinha Freire, de seu João Pereira, Pai. Eu tenho orado pela vida de seu João, marido da irmã Geralda, e também por ela, pela vida da irmã Caetana, Pai, pela vida de irmão João Inácio, pela vida da irmã Tacília, pela vida de Liélia, Deus. Abençoa, Pai, essas pessoas que fazem parte do nosso meio. Sustenta, Deus, cada um deles com o Teu braço forte. Tenho orado também a Ti, pela vida da irmã Thelma, Senhor, mãe de Francielma, e sogra de Alírio, Pai. Abençoa ela também. Ó Deus, Solange, Pai, pede pelo seu casamento, pela vida de Debal, para que haja uma proteção no relacionamento deles, nas viagens de Debal, e libertação, Deus. E Solange Rodrigues também, Pai, pede pelo seu casamento e libertação. Abençoa, Pai, este casal, que o Senhor esteja promovendo o desejo do coração de irmã Solange Rodrigues, Pai. Que o Senhor esteja abençoando também Jorginho e Soraya, a pedido de Juliana, Pai. Juliana, Pai, que domingo passado entregou a vida dela, Deus, em Tuas mãos, em Teus braços. Ela entregou a vida dela ao Teu Filho Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome pela vida de Juliana. Abençoa, Pai, a vida de Jorginho e Soraya, Pai. Que o Senhor esteja também abençoando a família de Sandra, Pai, Figueiredo, César, suas filhas, as gêmeas, um povo que eu tenho um carinho tão grande por eles, Pai. Há muitos anos preguei o Evangelho para eles e eles entregaram a vida deles a Ti, Senhor. Obrigado pela vida de Sandra, César. Abençoa a família deles, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, pelo pedido de Lanzinho, que pede por irmã Peta e toda a sua família. Protege eles de todo mal. Lanzinho também. Sustenta Lanzinho pelo Teu braço forte, Pai. Orienta ele em todas as coisas. Protege ele de todo mal. E cede com a irmã Peta, Pai, saúde para ela, paz de espírito, paz no coração, e cede com toda a sua família, Senhor. Que o Senhor esteja também, Senhor, ouvindo o clamor, o pedido de Luana também, por Carminha e sua filha, Senhor. Gabriela também, em nome de Jesus, abençoa elas, as ajuda, Deus, a vencer a luta do dia a dia.
e tantas coisas que acontecem na nossa vida, mas que elas possam confiar em Ti, ser guardadas em Ti, Senhor, protegidas por Ti. Nós queremos também colocar diante de Ti o pedido de Ângela Dantas, Pai, pelo seu irmão Geraldo, que está com depressão, Deus. Toma conta desse homem, Senhor. Toma conta de Geraldo. Tem misericórdia dele. Só o Senhor pode agir nesse momento, Pai, porque é uma doença terrível a depressão, Pai. Ó Deus, te pedimos também pelo pedido de Solange Lira, Deus, como eu coloquei diante de Ti, sua família, sua vida espiritual, age na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos também, colocamos diante de Ti o pedido do irmão Francisco, pelos seus filhos, Pai, que estão em outros estados, estão distante dele, também aqueles filhos que estão em casa e sua esposa também. Abençoa, irmão Francisco, sustenta ele pelo Teu braço forte, um dos anciãos da nossa igreja também, Pai. Abençoa ele, protege ele desse coronavírus em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos também pelo pedido de Ivani Mangueira, Pai, por Miguel, essa criança que sofre com leucemia, Deus. Tem misericórdia desta criança em nome de Jesus, Pai. Queremos colocar também o pedido de Justina, Senhor, pela família de Elza, que teve a morte da sua mãe, Senhor. Conforta o coração dela, em nome de Jesus. Abençoa toda a sua família. Abençoa também a vida de Justina, Pai. Obrigado, Pai, pela vida dela, pela sua família. Sustenta cada um pelo Teu braço forte e os encoraja sempre, Deus. Queremos colocar também o pedido de Adriana Costa, Senhor, que pede pela sua nora, Joyce, que está com depressão. Tem misericórdia, Senhor. São tantas pessoas que estão com depressão, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor esteja livrando essas pessoas da depressão. Ó Deus, nós queremos colocar também a vida de Fatinha, Senhor, que pede pela sua vida espiritual. Fortalece ela também em nome de Jesus, Pai. São tantas pessoas, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, os pedidos que tenho feito diariamente. Ó Deus, seja com cada família que eu tenho colocado diante de Ti, Senhor. Cada pessoa, aqueles que estão longe e aqueles que estão perto também. Abençoa, Pai, e os protege de todo mal. Os livra, Senhor, das tentações deste mundo. Dai condição a cada um de estarem buscando, Pai, a Tua presença, fazendo a escolha segundo a Tua vontade, segundo a Tua orientação, porque sabemos que Tu és o nosso Deus. Ó Deus, queremos colocar também diante de Ti todos os dependentes químicos, Pai. Pessoas que estão aí entregues às drogas. Tem misericórdia, Senhor. Protege essas pessoas de irem à morte. Salva elas antes que elas morram, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Cura esses dependentes químicos, Pai. Nós queremos colocar também diante de Ti todas as equipes médicas, enfermeiros, todos esses que estão à frente nos hospitais, cuidando dos enfermos desse coronavírus. Nós Te clamamos, Pai. Nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, derruba por terra esse vírus, Pai, no Brasil e no mundo, mas que o mundo saiba que foi o Senhor que curou a nossa terra, que nos livrou dessa pandemia, Deus. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti também a vida de todas as grávidas, Pai, que nós temos contato na nossa igreja. Protege elas de todo mal e que essas crianças, Pai, possam estar também protegidas pelo Teu poder. Nós acreditamos em Ti, Senhor, e esperamos de Ti todas as coisas. É assim que nós Te oramos, Deus, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse momento nós gostaríamos também de agradecer àqueles que estiveram conosco. Tem bastante gente, mas Debal, Maria Gomes, Adriana, Bel, Jane, Juliana, Cícero, Justina, Solange, Ivani, Azilce, que está em João Pessoa, Cosme, Jocelyn, lá em João Pessoa, irmão Francisco, Joás, a família de irmã Petra, que assistiu também, Ângela, Kelton, que está lá no Crato,
com sua esposa Daiane, Fatinha. Enfim, tem muita gente que esteve conosco, que foi realmente uma bênção poder estarmos com vocês, nos aproximarmos mais, mesmo distantes, mas podermos sentir um pouco dessa comunhão, né? Então, nesse momento, nós vamos estar encerrando nossa live, mas que vocês também, aqueles que querem olhar os nossos cultos anteriores, e esse culto também vai estar lá no YouTube, na nossa conta, na nossa página, que é Primeira Igreja Batista em Cajazeiras. Pode acessar, nós já temos, acredito que todos os cultos anteriores já estão postados lá. Se você quer rever, nós tivemos aqui temas maravilhosos, como domínio próprio, arrependimento. Tivemos ótimos temas aqui, nós discutimos. Hoje nós falamos sobre José do Egito, sobre escolhas e sobre estar na dependência de Deus. Então, se você quer rever esse culto, também pode rever lá no YouTube ou no Facebook também, no Instagram, vai ficar por apenas 24 horas. Então, uma boa noite, que Deus abençoe. Eu gostaria de mandar um alô para o irmão Francisco, Carla, né? Valesca, Zilminha, né? Que foi um milagre. Deus fez um milagre na vida de Zilminha também. Deus abençoe sua vida. E Márcio, Claudino, Edna de Alencar, está lá no Rio Grande do Norte. Então, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Irmão Basto, Deus abençoe sua vida também, que certamente está nos assistindo aí com irmã Zefinha Freire, irmão João Pereira. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É muito difícil para mim citar alguns nomes, porque existe uma multidão de pessoas que eu gostaria também de mandar um abraço, mas a gente não tem acesso direto graças a Deus estou sendo bem assessorado aqui por uma equipe, mas eu gostaria muito de que todos vocês, sem exceção, pudessem receber minha gratidão, meu abraço, e eu tenho orado por vocês como igreja. Fiquem firmes, não desanimem. Graças a Deus o comércio está abrindo aí em Cajazeiras, com muito cuidado, né? E nós vamos orar pelos comerciantes que precisam trabalhar para que eles não venham ser acometidos desse vírus, né? Estejam atentos, tomem precauções, lavem bem as mãos, usem a máscara, use o álcool gel, né? Não vacilem, estejam vigilantes, assim como você é vigilante na sua vida espiritual, e assim deve ser, seja vigilante também na sua saúde, tá certo? Eu fico, assim, orando e esperançoso para que a igreja também possa voltar às suas atividades normais. Sabemos que vai demorar mais um pouco, as igrejas e as escolas também abrirem, mas estamos como igreja aqui fazendo essas lives espalhadas pelo estado da Paraíba, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, porque através da internet a gente chega em todos os lugares do mundo, né? Então, obrigado por esse tempo, Deus abençoe a vida de vocês, fortaleça vocês e fiquem firmes em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou fazer uma rápida oração. Tenho quanto tempo ainda? Eu vou encerrar com essa oração, tá certo? Ó Deus, muito obrigado por esta live, por tudo que aconteceu aqui esta noite. Que possamos, Pai, meditar na Tua palavra para termos excelentes escolhas na nossa vida e assim sermos abençoados por Ti nessas escolhas. Ó Deus, abençoa cada um aqui, presente nessa live. Cuida de cada um, os que estão perto e os que estão longe, Deus. E nos ajuda a estar firme até que volte tudo ao normal, até que a igreja possa estar reunindo no templo, glorificando o Teu nome e participando da maior comunhão que pode haver em toda a igreja, que é a ceia do Senhor. Estamos sedentos por esse tempo, Deus. Ouve a nossa oração, Deus. Reclina os Teus ouvidos. Tem misericórdia. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida, porque é o Senhor que nos sustenta. Então visita cada um aqui presente nesta live e nos fortifica, nos
sustenta, guia os nossos passos, para que a gente esteja fazendo sempre a coisa certa. Obrigado, Deus, pela vida de Yane, pela vida de Ana Karen, de Jéssica, de Luan, que estiveram aqui nos ajudando, pela vida de Lucas também, que estiveram nos ajudando a essa live acontecer. Nos mantém firmes, Pai, até que Cristo volte e possamos estar na Tua presença para sempre, sem ter mais nenhum pingo de pecado sobre nossas vidas. Abençoa no decorrer dessa semana, nos protegendo, e o culto de domingo, que nós estaremos mais uma vez lá no templo, cultuando ao Senhor como nosso Deus. Obrigado, Deus. É assim que nós te oramos, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe.